Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Mais uma palavra aqui para o nosso canal. Há dias que a gente não gravava, mas graças a Deus estamos aqui novamente gravando vídeo para falarmos do amor de Deus, para a gente ouvir sobre o amor desse Deus que se preocupa com todo homem e com toda mulher, ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos não consigam ver. Mas Deus, Ele é esse Deus que se preocupa com o homem, com a humanidade, se preocupa com todos, de tal maneira que a Bíblia diz que Deus está dando um tempo para que todos os homens sejam salvos, homens, mulheres. Então cabe a cada um de nós nós chegarmos a Ele, se humilhar nos pés dEle e fazer o que é correto aos olhos de Deus. É isso que a gente tem que buscar fazer, porque Deus, Ele é dono de tudo, criador de todas as coisas, tem poder sobre tudo. Então somos nós que dependemos dele e não ele que depende de nós, tá bom? A palavra que eu quero trazer hoje, eu acho que eu já até falei sobre essa palavra, mas eu acredito que o Espírito Santo quer falar novamente aos corações. E a palavra está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, tá bom? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse capítulo ele é muito interessante, porque aqui é conselhos. Esse capítulo, leia ele, você que tem Bíblia, a sua Bíblia em casa, leia esse capítulo, porque ele vai trazer conselhos, Ele traz conselhos aqui para o homem, para a mulher, muito importante. E um desses conselhos está no versículo 7, que diz para a gente levar até Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da humanidade. Eu não sei nos tempos passados exatamente, não posso falar de uma maneira como se tivesse vivido, mas eu acredito que um dos tempos que mais as pessoas têm passado por ansiedade é o tempo atual. As preocupações, são as depressões, ansiedade, O desejo de ter algo ou de vencer algo, e isso gera um aceleramento, eu acredito, acho que eu posso falar assim, gera um aceleramento no coração de que a pessoa queria resolver logo, queria que acontecesse logo. Mas Deus, ele diz na sua palavra aqui para a gente lançar sobre ele, colocar sobre as mãos dele. Aqui a palavra está dizendo, coloca sobre os cuidados de Deus as tuas ansiedades, as tuas necessidades. Aí o que eu quero aqui o que eu quero perguntar para você é o seguinte: o que tem gerado as tuas ansiedades, as tuas preocupações? O que é que tem gerado? Se foi uma conta que você fez e não está conseguindo pagar, se é um relacionamento que você entrou e é proibido e você agora não sabe como se sair, ou não consegue mais sair e isso tem te feito mal. Se o que tem te causado ansiedade é porque você vê os seus amigos sair de casa e você não sai, a sua mãe não deixa, ou o seu pai não deixa. Se o que tem causado ansiedade sobre a sua vida é uma opressão no colégio, na escola, você vê algumas coisas que você talvez sente até vontade de fazer e
e não pode, não deve fazer, e isso acaba gerando em você uma tribulação. Eu não sei o que tem gerado a tua ansiedade, mas Deus sabe. Então, o conselho que a palavra nos traz aqui é lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque, por exemplo, eu posso aqui testemunhar de que eu já enfrentei algumas coisas e ainda estou enfrentando algumas situações por conta de negócios. Eu falo de mim, né, por conta de alguns negócios que eu fiz, que talvez não era o momento, não sei, ou não foi feito da maneira correta, talvez sem consultar exatamente, né, a Deus, sem consultar a Deus de maneira mais profunda. Então isso gerou para mim, acarretou em algumas dificuldades, e isso gera às vezes uma certa ansiedade de conseguir resolver logo, de conseguir se sair logo daquilo. Então isso gera problema na vida da gente, na vida do ser humano. Quando você entra numa coisa, quando você tem uma ação que não era para ter acontecido, que não era para você ter feito aquilo agora, ou não era para ter feito daquele jeito, deveria ter feito de uma outra maneira, então acaba gerando problemas na vida da pessoa, né? E se você não buscar a Deus, aquele problema pode te tirar a paz, pode te colocar numa depressão. Mas aí Deus, como Ele tem amor por nós, Ele traz esse versículo que diz, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Coloca nas mãos de Deus o teu problema, a tua situação, o que tu está passando, o que você tem passado. Coloca nas mãos dele, conversa com ele de maneira profunda, explica para ele, pergunta para ele, pode perguntar, né? Às vezes as pessoas, eu vejo às vezes algumas pregações que diz que tem pessoas que indagou a Deus como se pudesse colocar Deus contra a parede. Não é colocar Deus contra a parede, ninguém consegue fazer isso, né? Ninguém consegue colocar Deus contra a parede, ninguém consegue. Mas a questão é perguntar, Deus vai te responder. Senhor, por que eu estou nessa situação? É porque eu fiz algo que não era para fazer no momento, não era para fazer assim. Pergunte para Deus, Deus tem resposta, né? Deus tem resposta. Então, porque eu mesmo já perguntei para Deus sobre algumas coisas na minha vida e Deus me respondeu, Deus me deu a resposta sim. Então cabe só a mim consertar, né? Se eu cometi algo de errado, cabe só a mim consertar, né? Às vezes a gente faz um negócio e não era para ter feito agora, então fica às vezes se perguntando, mas Senhor, 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 então Deus vai dizer, ó, não era para ter feito esse negócio agora ou dessa maneira, então faça isso agora, conserte dessa maneira agora, Deus te dá o caminho, te dá a forma correta de consertar. E aí você consegue vencer sem entrar na depressão, sem cair no pecado, sem cair em armadilhas do inimigo. Porque Deus é amoroso e Ele quer que você conserte a sua vida da maneira correta, da maneira certa, sem se oprimir, sem se julgar condenado, sem se julgar derrotado. Não, porque isso não é coisa de Deus. Deus não faz você se julgar condenado, derrotado, não. Há poder no sangue de Jesus, isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do inimigo. Ó, o versículo 8 diz assim, ó, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, Deus aqui está dizendo que nós temos que ser sóbrio, ou seja, nós temos que ter uma mente limpa, pura e vigiar, ter cuidado com as situações, né? Não se render às situações, porque o inimigo ele tenta destruir, mas Deus dá vida e vida com abundância. Graças a Deus por isso. Ao qual resistir firmes, temos que resistir o mal, resistir o pecado, resistir as tentações. E temos que entender que as nossas aflições não é só nós que passamos. Às vezes a gente fica, talvez até reclamando da vida, como se só nós estivéssemos passando problema, né? É como se
ninguém mais na Terra estivesse enfrentando um problema. É como se ninguém mais na Terra estivesse enfrentando uma enfermidade, só a gente. Ninguém estivesse enfrentando um problema financeiro, só a gente. É como se às vezes a gente não estivesse enfrentando dificuldade no trabalho, só a gente. Então é coisa que o inimigo quer que você pense que só você está passando por isso, mas não é. Muitas pessoas pelo mundo afora estão passando pelas mesmas situações talvez que eu enfrento, que você enfrenta. Então não é só você, meu irmão, não é só você, meu querido, minha querida. Tem muita gente enfrentando situações difíceis, tem pessoas com a conta cheia de dinheiro e não tem paz dentro de casa, não tem, o marido não consegue se unir com a mulher não consegue se unir com o marido. E já tem pessoas que não têm condições financeiras e estão em paz, né? E tem pessoas que estão enfrentando enfermidade, tem pessoas que estão enfrentando desânimo, tem pessoas que estão com vontade de desistir do trabalho porque está achando difícil e olha para a pessoa que está às vezes fazendo a mesma coisa que ele e vê ele enfrentando com facilidade e pensa que é porque a vida dele é fácil. Não é. Às vezes você vê a pessoa enfrentando a vida, enfrentando as dificuldades do trabalho, sem se reclamar, sem se maldizer. Não é porque a vida dele seja fácil. É porque ele, com certeza, tem confiança, tem fé. É porque com certeza ele acredita que existe alguém lá no alto, né? Existe um Deus que cuida dele. Então é por isso que às vezes você vê uma pessoa passando pela mesma situação que você, fazendo o mesmo trabalho que você, e você não consegue ter a mesma postura dele. É porque você às vezes está olhando para a dificuldade. Às vezes a gente está olhando talvez mais para a dificuldade do que para a solução do problema, né? Às vezes a gente olha mais para a situação difícil, que a gente fica como os discípulos lá que estavam no meio da tempestade, e aí olharam para Jesus, Jesus estava dormindo, né? Aí eles acordaram Jesus, mestre, mestre, tu não te importa que nós perecemos? E aí Jesus falou para eles, porque perguntou para eles, por que vocês estão com medo, homens de pouca fé, né? Era uma situação difícil, mas para Deus era possível resolver. Então Jesus repreendeu o vento, mandou o mar se acalmar, e aí veio grande bonança, tudo se aquietou, porque Jesus exerceu a fé. Maravilhoso, irmãos, e Jesus exerceu a fé. E aí olha só o que Jesus disse quando ele estava subindo para o céu. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, né? Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço. E ainda ele disse mais, vocês ainda vão fazer maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Então, meus queridos, essa palavra me deixa maravilhado, porque se a gente buscar a Deus da maneira correta, a gente pode fazer coisas que Jesus fez. Eu vou ler para vocês aqui, ó. João capítulo 14 diz assim, ó, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E aí ele ainda diz mais, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, meus queridos, é buscar a palavra de Deus. Aí talvez você pode até... tem pessoas que não acreditam em Deus por causa das circunstâncias da vida, mas Deus existe, meu amigo. Deus existe, minha querida, meu querido. Porque se ele não existisse, esse mundo não teria nem um pingo de paz. Não teria como você olhar para lado nenhum e enxergar paz nesse mundo se Deus não existisse. Então, se a gente consegue olhar para o mundo cheio de tribulação e a gente ainda consegue enxergar uma luz, ainda consegue enxergar enxergar a paz em algum lugar, em pessoas, a gente ainda consegue encontrar pessoas decentes, honestas, então isso quer dizer que existe um Deus que tudo pode e que transforma a vida do homem e transforma a vida da mulher. Amém? Então, se você está passando por um problema de depressão,
ansiedade, lança sobre ele isso. Lança sobre os pés do Senhor. Busque a Ele, faça um teste, que você vai ver que o resultado é positivo. Busque e creia, que Deus vai te ajudar, tá bom? Assim como Ele tem me ajudado, tem me levantado, tem feito milagres na minha vida, assim como Ele tem respondido as minhas orações, Ele vai responder as tuas também. Porque eu não sou melhor do que você. Eu sou um homem carente também da misericórdia de Deus, assim como todos os outros. E você, homem e mulher, somos carentes da presença de Deus e da misericórdia dele, tá bom? Então busque a Ele, confie nele e o mais Ele fará por ti, amém? Eu quero orar pela tua vida. Deus, eu acredito no teu poder. Eu acredito na vida com abundância. Eu acredito, meu Deus, na alegria que vem do teu Espírito. Eu acredito na paz que vem do Senhor, meu Deus. Eu acredito no milagre que o Senhor pode fazer na minha vida e na vida das pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu acredito na cura, no nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor cura da mesma forma que curou no passado. Eu acredito que o Senhor continua curando ainda. Então eu te peço que o Senhor vá em contra essa pessoa e venha curar ela da depressão, venha curar ela da ansiedade. O Senhor venha curar as enfermidades no corpo dela, câncer, nódulos, seja qual for a enfermidade, que o Senhor venha colocar a mão sobre a vida dela. E dos pés à cabeça, por dentro e por fora, ela venha ser sarada para a glória do teu nome. Deus, eu te agradeço por tudo. Te agradeço pela vida. Eu te agradeço pelas famílias. O Senhor venha nos abençoar. Venha abençoar esta nação. Venha abençoar as nações do mundo. Venha dar graça, paz e sabedoria a cada um de nós. Deus, nos fortaleça e nos mantenha firme de pé na tua presença. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Eu sei que eu estou com a carinha assim meio de sono, porque é o cansaço. E esse aqui é um dos únicos horários que é melhor para mim tá gravando, tá bom? Então que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Dê um like aí. Compartilha os vídeos do nosso canal, tá bom? Se inscreva se você ainda não é inscrito. E um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Para a glória de Deus. Amém.